Bem, pessoal do Blogout, a gente veio aqui para o Volvo Summit 2023 para a gente conversar com o pessoal que é referência hoje no Brasil de eletrificação, o pessoal que mais abraçou isso, que é o pessoal da Volvo. Estamos aqui com o Rafael Hugo, que é diretor de marketing da Volvo Latam. Rafael, o que é o Volvo Summit 2023? Esse é uma iniciativa nossa de celebrar um pouco a eletrificação, né? A gente começou essa jornada tem alguns anos, sabia que era um caminho sem volta. A gente também recebeu uma série de questionamentos no passado, né? Vocês são loucos, o mundo não vai, vender carro 100% elétrico é difícil, o Brasil é super complexo em vários aspectos. E a gente viu que não, né? A gente nessa jornada aí nos últimos anos, principalmente aí no último ano, onde a gente só vendeu carro híbrido ou carro 100% elétrico, mais 50% das vendas 100% elétrico. Esse ano a gente também tem uma jornada interessante. A gente decidiu parar e celebrar um pouco desse momento. Temos novidades do ponto de vista de produto? Sim. A gente tem mais histórias para contar ao longo do ano, mas esse momento é muito para celebrar que essa aposta do passado, ela hoje é uma realidade sem volta. E essa realidade de vocês começaram com os carregadores lentos, né? Isso foi uma parte que eu acho que é muito legal, que vocês nunca cobraram do governo a infraestrutura disso. Vocês sempre falaram, vocês sempre bateram nessa tecla que a infraestrutura era de vocês tinham que fazer a parte de vocês. E vocês correram muito com os carregadores lentos, né, o wallbox, e vieram com a segunda parte do projeto, que é os carregadores rápidos. Como que está hoje e como que você vê, você que começou lá em 2018 negociando o primeiro carregador que a gente viu, como que você vê esses 5 anos, essa mudança de carregadores para infraestrutura? Ela é uma crescente, né? Vem acompanhando um pouco do desenvolvimento da própria indústria, né? Do próprio produto, dos lançamentos. Eles precisam conviver juntos para que esse ecossistema da eletrificação possa existir, né? Eu lembro, no passado, você encontrar um carregador virava quase ponto turístico, sabe? E hoje em dia você tem, óbvio, se você for comparar, por exemplo, a bombas de combustível, outro dia eu fiz uma pesquisa, existem 160 mil bombas de combustível no Brasil. Não existem ainda 160 mil postos de carregamento, mas a grande diferença é que a dinâmica da relação com o carro elétrico é diferente. Hoje, o seu posto de gasolina vai estar na garagem da sua casa, né? Então, é uma dinâmica, uma relação totalmente diferente. E ao mesmo tempo que tem uma série de iniciativas do ponto de vista de infraestrutura. Então, nós colocando 1000 carregadores que a gente chama de convencionais, lentos, os famosos wallbox, começando em ambientes públicos, shoppings, restaurantes, hospitais, supermercados, e aí também indo para uma infraestrutura de carregador rápido, que aí são aqueles super necessários, principalmente para as pessoas que têm que se deslocar por mais de 400 quilômetros por aí. Então, essa sim é uma infraestrutura necessária, sim ou sim, para que as pessoas consigam fazer um deslocamento maior. E aí é onde a gente começa a ir galgando passos maiores cada ano após ano, para que a gente consiga fazer com que essa infraestrutura em rodovias seja suficiente para que as pessoas não tenham dúvidas que infraestrutura existe e se relacionar com o carro elétrico é muito possível. Eu vejo muito, acho que até fazendo a meia-culpa, nós jornalistas, a gente vive um carro elétrico uma semana, que é o teste. Então a gente tem uma visão de que a gente tem que carregar fora, tem que procurar. E a gente sabe que quem tem o carro, eu sei que eu converso com meus vizinhos que tem carro, eles falam assim, eu nunca carrego fora, eu carrego na minha casa. Eu tenho um carregador na minha casa ou na minha empresa. E eu não sei o que é carregamento rápido, não estou nem aí, não estou nem aí. E isso é uma coisa que é realmente difícil de passar isso para o jornalista, porque a gente não tem a vivência no dia a dia.
Então é realmente a meia-culpa, mas que a gente também está aprendendo, está se doutrinando para também conhecer, de tirar a síndrome da pane seca, né? Não é pane seca, né? É uma pane. E eu até comentei esses dias, eu vi uma série, 1923, é uma série interessante, que o Harrison Ford no filme ele fala assim: que esses carros estão começando, eles estão andando a cavalo? Ele falou, isso aí, não tem lugar para abastecer isso aí, o carro vai parar aqui, não sei. Eu falei, nossa, eu estou sentindo a mesma sensação hoje, há 100 anos depois, exatamente 100 anos depois. E eu acho que se a gente olhar 100 anos atrás, você falou que tinha 160 mil bombas hoje, 100 anos atrás quantas bombas tinha? Tem bem menos do que bombas elétricas de hoje, de carregadores elétricos hoje. Bela analogia. Mas eu acho que essa fase, eu acho que é um medo que está perdendo. Eu acho que o híbrido ajuda muito. Vocês mesmos falaram muito isso no XC60, que é uma fase de transição. Legal, comemoramos, legal. E o futuro? O que você vê daqui para frente? O futuro, do ponto de vista da infraestrutura, ela é isso. São diversos players, vamos dizer assim. Então hoje a gente anunciou a parceria com a Vibra, um braço da Petrobras. Quem diria que iam entrar aí com mais de 8 mil pontos, vamos dizer assim, potenciais para que a gente consiga fazer a construção de infraestrutura de carregador. A gente tem de tudo, a gente tem a própria Ryzen, a gente tem algumas iniciativas no sul bastante forte acontecendo. Algumas cooperativas, a gente tem a Neo Energia no norte, a Copel no sul. Então, assim, tá todo mundo fazendo um pouquinho e aí a colaboração disso tudo vai ser um ecossistema perfeito para a eletrificação. E aí acho que a gente vai para um próximo passo que também é algo que a gente se depara. Eu lembro quando, óbvio, né, a gente trabalha na Volvo, dirigia carro híbrido em 2018. Melhor coisa era ir para o shopping, né? Porque você vai para o shopping, você tem a sua vaga ali, carrega o seu carro. Ela é geralmente muito bem localizada, geralmente próximo aos elevadores. Então, assim, e hoje você já chega no shopping, se você achar uma vaga de carregador, é sorte. Porque elas vão estar, na maioria das vezes, ocupadas. Então, mas aí você já vê os shoppings entendendo um pouco dessa dinâmica e já começando a construir a própria infraestrutura deles, antes iniciada por nós, agora por eles. Então, existe um pouco dessa dinâmica acontecendo. E aí, quando se fala de produto, bom, a Volvo já anunciou, a partir de 2030, só carro 100% elétrico, não tem jeito. A gente vai vender esse ano 10 mil carros, melhor ano da Volvo na história do Brasil. Eu ia falar de mercado daqui a pouco, mas aí você já deu isso. E muita aí, coisa. Quando a gente fala de dinâmica, é um pouco isso. É produto se desenvolvendo, novas baterias muito mais tecnológicas, compartilhamento de tecnologia entre montadoras. Então, assim, existe uma grande dinâmica e, de fato, de 1923, como você disse, a dinâmica era um pouco parecida com a que a gente tem hoje. Só que não tinha para você fazer em casa. Perfeito. Não tinha gasolina em casa. Esse é o grande ponto. A dinâmica é muito parecida com isso aqui. Sim. Você não sai de casa e hoje eu vou para o shopping carregar meu celular. Não. Se você, eventualmente está acabando sua bateria, você vai lá e corre, tenta procurar uma tomada, né? Mas você vai abastecer o seu celular durante a noite. Eu moro em Itu, eu peço muito pela Castelo, né? E o Catarina, que é um lugar que é referência para mim, tinha um carregador de uma concorrente. E aí instalaram mais 3. E eu até fiz uma foto uma vez, mandei pro Felipe e tinham 3 Volvos carregando nas 3 vagas. Foi muito engraçado. Um era o que estava comigo. Aí eu fui essa semana com o P6, que eu estava lá semana passada. Eles inauguraram, estão com 15 vagas. É assim, exponencial. É impressionante. E aí você fica tranquilo, né? Você não tem mais medo de encarar. Tem o que você falou, shoppings, tem alguns que ainda vão ter problema, mas isso está caminhando. Mercado. A gente fechou 2022 com quantos carros? Qual a expectativa de 2023? Fechamos 2022 com aproximadamente 5 mil carros. O elétrico mais vendido do Brasil? Isso. 50% do volume 100% elétrico. Num ano onde a gente acreditava fazer muito mais. E aí algumas variáveis não controláveis, vamos dizer assim.
bom, crises que todo mundo acompanhou, não só a Volvo, né? Uma série de... todas as marcas passaram por uma crise forte de chips semicondutores, guerra, Covid e assim por diante. Uma indústria bem impactada, aí, principalmente em 2022, não tanto em 2021, no nosso caso. Mas agora a gente vê um cenário um pouco mais controlado, ainda um pouquinho de turbulência aqui ou ali, mas de maneira geral bem controlado. A gente vem para ser o melhor ano da história, como eu estava comentando, com 10 mil carros, 50% desse volume em carros 100% elétrico, os outros 50% do volume carros híbridos, híbrido plug-in. Então, a jornada de eletrificação, ela continua. Agora, se você imaginar que eu vou vender o mesmo volume que eu vendi do ano passado, só que agora tudo elétrico, é impressionante, é exponencial, como você falou. Eu fiquei sabendo que estruturalmente a Volvo Latam subiu bastante dentro da corporação. Conta pra gente um pouco disso. Essa foi eu diria que, de novo, se você for olhar por ponto de vista de volume, a representatividade da Volvo América Latina no contexto global da Volvo, a gente vai falar que a gente é 2, 3% do volume. Não é aí que eu vou ganhar a voz na mesa, tá? Do ponto de vista de faturamento, aí é muito semelhante. Mas quando eu olho do ponto de vista, e essa foi a grande sacada, do ponto de vista de tamanho de mercado, possivelmente eu não vou ganhar a voz na mesa quando comparado a uma China, Estados Unidos, conglomerado da União Europeia. A gente falou, a estratégia é ali onde eu vou, se eu consigo entregar a estratégia de maneira perfeita, é aí onde eu vou ganhar voz. E ganhar voz significa garantir, no final do dia, alguns exemplos, produção, alocação de carro e assim por diante. E aí quando você olha para o contexto do Brasil, contexto da América Latina como um todo, onde tem diversas, né, a gente está falando de uma grande montanha-russa de emoção, estabilidade política, todo esse contexto geopolítico que a gente vive nesses países, olharam e falaram, os caras estão fazendo um bom trabalho ali, estão entregando a estratégia como nenhum outro país no mundo, esses caras são bons. E aí foi o momento onde a gente passou a ser uma região. Antes a gente fazia parte de uma região de Américas, né? E agora a gente é uma região independente, vamos dizer assim. Que responde direto para a Suécia. Então, isso tudo no final né? E aí, de maneira bem humilde e franca, é parte do sucesso, é parte de interpretar o que a corporação estava dizendo e entregar isso de maneira brilhante. E aí agora a gente se torna uma região independente, onde o nosso presidente ele passa a ter grande representatividade dentro do headquarter na Suécia. Então é isso, fruto do trabalho e do sucesso da Volvo, principalmente aqui no Brasil. E a gente vai se ver mais esse ano, né? Porque vocês hoje anunciaram 2 carros para o ano que vem, com pré-venda acontecendo esse ano. O que vem aí? Vem o X90, já revelado ano passado. Que é um incrível. Faz tempo, eu vou abrir um parênteses, é o carro que eu estou mais curioso para testar nos últimos anos. Essa interação dele, saber as nossas emoções, isso eu estou com uma curiosidade incrível. Exato, ele é um carro que é a utopia da tecnologia. Ele vem, a gente fala que é a nova era e ele é inaugurado através desse carro que tem... Em termos de tecnologia, a gente vai gastar bastante tempo para falar dele no futuro, mas ele é um carro que tem sensores ultrassônicos, câmeras, e uma relação com o condutor principalmente, não só como condutor, mas todas as pessoas que estão dentro do carro, e uma visão ao entorno do carro, e apresentando uma tecnologia nova que chama o LiDAR. Imagina que ele consegue detectar objetos a 250 metros de distância e já consegue de alguma maneira interagir com o condutor para que possa prevenir algum tipo de acidente. Além do reconhecimento de emoção e como que isso pode atrapalhar na condução. Então assim,
é um espetáculo. Então esse carro a gente abre a pré-venda esse ano ainda, ali para o segundo semestre, e ele começa a chegar para a gente ali segundo quartil, sabe, do ano que vem. Vai ser o flagship da marca. Flagship da marca. E aí outra grande novidade é que a gente vem também com um SUV compacto, que ele vai ser revelado agora na metade do ano globalmente, e a gente abre pré-venda também aí no segundo semestre desse ano para a chegada no período parecido. Rumores de que será o XC30 e X30, ninguém sabe o nome, mas ele vem abaixo do 40, né? Vai ser a porta de entrada. E se o XC40 custa o que custa, a gente já imagina quanto deve custar esse cara. Vai dar um volume muito bom. É isso aí. Eu acho que vocês vão ter bastante trabalho ano que vem. Vamos, a gente está se preparando, porque de fato é um produto revolucionário. A gente poder, eu falo de, não, né, entre boas aspas, a nossa ideia de democratizar o acesso à eletrificação, mas esse carro está cada vez mais próximo desse nosso sonho. E ele vem para revolucionar de fato. Isso aí. Rafa, valeu. Obrigado, pessoal.